Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, arciprestado de Águeda, Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham, uma saudação para a Austrália, para a Isabel, também para a Clélia, também para a Suíça, também para todos aqueles que nos acompanham hoje, neste dia em que a banda albarense comemora 116, certo? 116 anos. E como forma de comemorar é não só participar na Eucaristia, como já o está a fazer, como também daqui a pouco, não obstante o tempo não estar muito simpático, fazerem uma breve romagem ao cemitério para lembrar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, fazem parte desta mesma banda filarmónica. Vamos todos criar condições para que possamos celebrar da forma mais digna esta celebração. Para já temos a música, que é meio caminho andado, falta o outro caminho para andar, que é aquele que cada um de nós é convidado neste momento a fazer uma introspeção, a dar conta, efetivamente, daquilo que não esteve assim tão bem quanto desejaríamos, a pedir perdão pelas faltas cometidas, pelas omissões que também contribuíram para não fazer aquilo que deveríamos ter feito. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar? Como já aqui referi, isto mais também para lembrar àqueles que estão na nossa companhia, alguns dos quais a milhares de quilómetros de distância, Brasil, e nomeadamente também Austrália, França e Suíça, são aqueles que neste momento estão fora de Portugal a acompanhar-nos. Só para lembrar que a banda albarense, que é precisamente uma banda filarmónica aqui desta nossa paróquia, que nasceu em Casal de Álvaro, que é precisamente um dos lugares aqui desta mesma paróquia, ou desta mesma freguesia, de Recardães e Espinhel, e que hoje comemora precisamente 116 anos de vida. Como forma de comemorar, estão aqui a participar na nossa celebração, não só cantando, mas também, como agora vai ser o caso, proclamando a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. Aprove o Senhor esmagar o seu cérebro pelo sofrimento, mas, se oferecer a sua vida como vítima da expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado. Pela sua sabedoria, o justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Palavra do Senhor. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Esperamos, Senhor, na vossa a palavra do Senhor é reta, da felicidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Esperamos, Senhor, a vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que o esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Esperamos, Senhor, a vossa
A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado.
Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Palavra da salvação. Então, mais uma vez e para todos, uma saudação amiga, especialmente dirigida aos responsáveis diretivos e musicais aqui da banda alvarense, particularmente ao seu presidente da direção, ao maestro, a todos os músicos, a todos vós, eventualmente até alguns convidados que possam estar também aqui conosco. Sejam bem-vindos a esta festa não só da banda filarmónica, banda alvarense, mas também e sobretudo a todos vós que estáis aqui para a Eucaristia deste 29º domingo do tempo comum, ano B, nestas leituras que tivemos a ocasião agora de escutar e que nos interpelam certamente a todos. Eu gostava de partilhar exatamente esta leitura, e eu até já nem falaria, com todo o respeito, da primeira nem da segunda. Não é que não sejam importantes, só mesmo por uma questão de tempo, para não estar depois a chegar muito atrasado, porque já começo a pôr a hipótese de que vou chegar atrasado. Agora a questão é saber quantos minutos a Hoje da Ribeira e depois, consequentemente, atravessou. Isto obriga-me a fazer um bocado uma síntese daquilo que eu queria dizer e, particularmente, irei centrar-me, sobretudo, no Evangelho. Obviamente, também não esqueço que estamos a chegar hoje, de facto, a mais gente. Os culpados, entre aspas, no bom sentido, é realmente a banda alvarense, que faz com que, de facto, hoje muito mais gente esteja na nossa companhia. Alguns nossos conterrâneos e que não deixam, por isso mesmo, de estar connosco, particularmente na Suíça, na França, na Austrália, para lembrar apenas alguns que aqui vou dando conta, assim, pelo rabo do olho, como se costuma dizer, e para eles também uma saudação. Ora bem, hoje nós somos confrontados um pouquinho, nesta leitura do Evangelho, que eu acabei agora de proclamar para vós e para mim, somos confrontados com uma pergunta esquisita. Reparem que o normal seria a pergunta, vamos lá ver, a pergunta é legítima, agora é esquisita. É esquisita para já o tom com que esta pergunta é feita. Até porque o Tiago e o João eram amigos íntimos de Jesus. Jesus tinha 12, só que entre estes 12 ele tinha 3 especiais: Pedro, Tiago e João. E aqui é o Tiago e o João, que eram os filhos de um senhor chamado Zebedeu. São estes que já tinham a obrigação de saber as linhas com que se coziam, que já tinham obrigação de saber quem ele era e aquele que eles seguiam, que era Jesus, e portanto sabiam que esta pergunta que eles tinham feito, que eles lhe fizeram, não tem razão de ser, nem a pergunta, nem a forma como a pergunta foi feita. Reparem, se eles dissessem ao mestre, a gente anda a seguir-te e tal, depois será possível a gente, pelo facto de andar a seguir atrás de ti, será possível de termos a salvação junto do teu Pai, pronto, assim um bocado até a medo, porque estas coisas não dependem de nós. Não. Foi exatamente tudo ao contrário. Reparem, Tiago e João, naquele tempo, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe, agora reparem a forma como foi dito: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Aqui não é a favor nem bem a favor. Nós queremos.
Só faltou dizer, olha, nós exigimos. Olha que nós andamos atrás de ti, quanto é que nos pagas? Só faltou isto. Nós queremos que nos faças. Nós exigimos que, de facto, a razão por que estamos aqui assim atrás de ti, e, portanto, acho que nós já ganhamos, faz-me lembrar antigamente, quando se dizia assim, já ganhamos o céu. Nós queremos que nos faças que nos concretizes este pedido que te vamos fazer. E Jesus não dá toque, não acusa o toque. E responde, então, mas o que é que queres que vos faça? Sinceramente, para quem já pegou, como foi o caso de Jesus, naqueles chicotes porque andavam lá a vender coisas lá no templo e a fazer a tramitação, a fazer de facto a conversão da moeda romana para a moeda do templo, e tinha que haver de facto cambistas que estavam a trocar o dinheiro e fazer aquilo que Jesus fez, pegou no chicote e de facto se calhar eles estavam mesmo à espera que isto acontecesse. Jesus respondeu-lhes, o que é que queres que vos faça? Foi simpático, comparativamente com estas situações que eu vos estou a falar do templo. Eles responderam, concede-nos que na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. São estes que fazem esta proposta, e são os outros que, não fazendo a proposta, caladinhos, mas que estavam pior que estragados. E estavam pior que estragados porquê? Porque aquilo que estes dois tinham feito, na prática era aquilo que eles também queriam. Até porque quem segue este Evangelho e quem vai um pouquinho atrás, dá conta que eles tinham discutido na véspera, sobre qual deles era o maior. Ouçam, esta situação de ontem, esta situação com os apóstolos, Tiago e João, esta situação com os outros 10, que também estavam chateados, aborrecidos, zangados, por eles terem tomado a iniciativa e terem falado deles e não terem falado dos outros, e por aí fora, isto faz-nos de facto pensar na forma como a gente reza. E faz-nos pensar naquilo que a gente pensa que é a oração, e que se calhar não tem nada a ver com isto. Porque, ao final de contas, nós não somos muito diferentes do Tiago e do João. Porque a gente não diz isso, assim expressamente e com estas palavras, ó Senhor, olha, vê lá que eu fico à direita e tu à esquerda, mas dizemos outras coisas semelhantes. No fundo, a gente vem à missa porque acredita que vamos ter alguma recompensa. Pronto. Esta coisa de dizer que a gente vai à missa e sem estar à espera de recompensa é tudo muito bonitinho, mas se calhar não sei se de facto a gente se atreve a entrar por aí. No fundo, nós vamos fazendo as coisas esperando que aquilo que fazemos que seja o melhor e esperamos depois que o Senhor nos dê a recompensa. Mas a questão não é só na recompensa. E aqui é que bate o ponto. A questão que o Tiago e o João tinham colocado era a recompensa, e eles é que decidiam o que recompensa. Porque, de facto, uma coisa é dizer assim, ó Senhor, olha, que eu tenha depois a salvação, que é um dom que tu me dás de graça, não é uma conquista. Porque se fosse uma conquista, eu fazia as coisas bem feitinhas, nós andámos na catequese, sabemos o que é que temos a fazer, e portanto era quase que chegar lá e fazer a troca. Ó Senhor, olha que, portanto, já estou cá, portanto, arranjar aí um lugarzito e tal, porque eu acho que mereço, e tal, e não sei o quê, porque eu fartei-me de rezar, fartei-me de ir à missa e ainda por cima em Espinhel às 9 da manhã, e por aí fora, portanto, faz favor. Ouçam, esta questão é muitas vezes aquilo que a gente faz. Não deste jeito que eu estou a tentar hiperbolizar, exagerar e por aí fora, mas num outro jeito. No fundo, quando temos alguém doente, o que é que a gente pede? Ó Senhor, cura. Quando temos algum problema em casa, o que é que a gente faz? Ó Senhor, dá um jeito. Quando temos, de facto, alguma chatice com alguém com quem nos cruzamos, ó Senhor, vê lá se consegues realmente dar aqui um jeito, porque, de facto, isto aqui não está fácil. E por aí fora. Quer dizer, no fundo, nós confundimos a oração como uma espécie de salvo-conduto, ou seja, ó Senhor, toma lá e agora dá cá. No fundo, digam o que disserem quando nós vamos a Fátima,
cumprir as nossas promessas ou prometer aquilo que temos necessidade depois, por causa de alguns problemas da nossa vida, o que é que fazemos se não dizer aquilo que o Tiago e João também disseram? Ó Senhor, neste caso, ó Senhora, lembra lá o teu filho, a minha vida, porque isto não está fácil. É a mesma coisa que dizer, olha, não te esqueças de mim. No fundo foi isso que eles disseram, o Tiago e o João. Ó Senhor, não te esqueças de nós. E, portanto, lá no reino, se é à direita, se é à esquerda, pode até ser no meio, à frente ou atrás, não interessa. Arranja lá um cantinho. E rezar não é isto. Rezar não é só isto. Também é isto. Também é isto no sentido, não nos moldes em que ela é feita, mas no sentido de a gente recorrer a alguém que sabe que tem poder, por isso é que é omnipotente e é omnisciente, que sabe tudo e é omnipresente, que está em todo lado, e portanto, quando não temos mais nada onde nos agarrar, a gente agarra-se àquele que nos pode fazer alguma coisa, que é o Deus Todo-Poderoso. E portanto, é óbvio que rezar também é isto. Mas rezar não é só, de facto, eu pedir e Deus dar-me, porque se fosse assim, ouçam, se a oração fosse um pedido que eu faço e depois quase que Deus se sente na obrigação de responder e de agradecer. Não é assim. E não é assim porquê? Não é porque não queiramos. O problema é que a oração não é para pedir a Deus que nos dê o melhor, porque nós nem sempre sabemos o que é o melhor. E aqui é que está o problema. Não é pedir a Deus que me dê saúde, porque às vezes através da saúde, através da falta de saúde, através da doença, o Senhor está, de facto, a fazer outras coisas por outros caminhos. E os caminhos são insondáveis. Quem te disse que estares assim, doente, que para todos nós é uma coisa má e queremos que se resolva? Mas quem te disse a ti que eu não sou capaz, diz-nos Deus, de através destas vicissitudes, destas vias tão travessas, eu tornar isto vias direitas? Afinal de contas, não escreve Deus direito por linhas tortas? E, portanto, a pergunta que eu faço não é como ao Tiago e João. Ó Senhor, dá-me lá um lugarzinho e tal e não sei o quê. É outra. A pergunta, mais do que ele saber aquilo que eu preciso, como se ele precisasse que eu lhe dissesse. Como se ele precisasse que eu lhe dissesse aquilo que eu preciso. Como se ele não soubesse aquilo que eu preciso. A oração, mais do que eu lhe pedir aquilo que julgo que mereço, aquilo que julgo que tenho necessidade, é antes o contrário. É eu rezar para perceber aquilo que Ele quer de mim. Ó Senhor, então, eu que até de facto faço assim umas coisitas jeitosas e que até de facto, até comparativamente com outras pessoas que eu vou vendo por aí, até procuro de facto andar mais ou menos em linhas direitas, e tu fazes-me isto? Apresentas-me uma doença, apresentas um problema lá em casa, apresentas-me um filho que de facto tem problemas complicados de bullying, apresentas por aí fora. E então vem a oração. E a oração não é ao Senhor, resolve o problema. A oração é, ó Senhor, o que é que tu me queres dizer com tudo isto? Eu que já faço o que faço e acontece isto. E tu és meu amigo e não me vais dar o mal por mal. Só que isto acontece. Ajuda-me a entender como é que tu escreves direito por linhas tão tortas. E para a gente entender, temos que rezar muito. Não para o convencer, porque ele já está convencido, mas para nos convencermos a nós próprios daquilo que ele quer de cada um de nós. E daquilo que ele nos quer dizer quando fala através dos acontecimentos mais funestos, mais tristes, mais dolorosos. E, de facto, ter esta capacidade de encaixe não é para todos. Eu diria, é só para quem tem fé. E ter fé não é estar preparado para que o Senhor nos resolva os problemas. É elucidado dos problemas que eu tenho e pedir ao Senhor que me ajude a tentar perceber aquilo que Ele quer de mim. E como isto não é fácil, temos que rezar muito. Eu diria, então não se pode ir a Fátima? Pode. Mas mais do que prometer indo a Fátima, ó Senhor, olha este caso e este, então mas Nossa Senhora não sabe? É preciso que tu o lembres? Ir a Fátima de uma pessoa que tem fé é aquela que faz isto. Chega lá,
Maria, eu confio em ti. Sei que és mãe. E sei que não queres o sofrimento de ninguém. A minha situação é esta. Eu sei que tu me vais ajudar. A forma que não me interessa. Sei que tu me vais ajudar. E por isso, olha, eu até venho cá adiantado. Eu já nem estou à espera de ver se tu me dás ou não, porque eu sei que tu me vais dar. Que tu me vais dar uma mãozinha. Só te peço ajuda a mim para eu entender aquilo que tu queres e a forma como tu me ajudas. Porque se calhar aquilo que eu penso que é o melhor pode não ser. Ajuda-me. Dizer isto quando temos problemas complicados, quando temos doenças complicadas, quando temos situações complicadas, quando ao fim e ao cabo a gente não vê o sol por trás das nuvens, é muito complicado. E por isso temos de rezar. Para que o Senhor nos ajude a entender que os planos dele não têm nada a ver com os nossos. E que nos ajude a moldar a nossa vida mais de acordo com os seus planos. Era um pouquinho por aqui. E por isso eu penso que nesta palavra de Deus que tivemos a ocasião de proclamar e de escutar e de meditar e de refletir, é um pretexto para que... Isto é como dizer a estes músicos, por exemplo, que hoje comemoram 116 anos, é a mesma coisa que dizer assim, olha, vocês toquem muito bem, porque se não tocarem muito bem, o concerto já não é aquilo que era e depois as pessoas ficam... São eles próprios que gostam da música e que tocam bem porque, ao fim e ao cabo, ao tocar bem, são eles próprios os beneficiados. Porque usufruem de uma coisa que só quem toca é que percebe. Usufruem de uma linguagem musical que só quem tem sensibilidade é que se apercebe. E por isso não vão pedir mais. Vão pedir, sobretudo, a cada um deles, ó Senhor, dá-me esta sensibilidade para que eu continue, de facto, a ser bom músico. Não só para tocar para os outros, mas para tocar para mim, para que eu beneficie deste toque. Não sei se estás a perceber, de facto, o meu ponto de vista. E é um pouquinho por aqui. E eu digo, estou sempre a dizer isto todos os anos. Se, de facto, se não sois vós, primeiros, a ter brilho, tens a obrigação de saber que sois diferentes. Tocar a música, eu tenho muita pena, não sei. Sei ler uma pauta, mal e porcamente, como diz o outro, e fico por aí. Mas vocês, mais do que lerem, sabeis executarem. E executar não é só seguir a pauta tal e qual. É perceber os acidentes, é saber qual é a clave, é saber estas coisas todas. Para quê? Para que possais usufruir, antes de mais nada, vós em primeiro lugar, da música que tocais. Se não gostais da música que tocais, como é que os outros podem gostar? E é este o recado que eu vos dou, neste dia em que comemorais mais um aniversário. Serdes capazes de encontrar na música um sentido também para a vida e também ser capazes, não obstante os bocoados da nossa vida, serdes capazes de pôr esta música, esta melodia no nosso dia-a-dia para que haja harmonia, filarmonia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial do Pai, quando todas as coisas foram feitas, os homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os filhos dos mortos. Filho, e com o Pai o Filho é do Pai. Ele falou pelos profetas,
Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo no seu batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos. Diz-me só como é que a gente responde. O que é que está aí? Diz? Senhor, venha a nós o vosso reino. Sim, está bem, então, mas então vamos dizer só o primeiro. Falem, mas é mais alto. E a cada pedido, falem mais alto. A cada pedido vamos responder: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos que têm compaixão dos que sofrem e pelos que levam a sua cruz com humildade, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que livremente foram eleitos pelo povo, pelos que exercem as suas funções com retidão e pelos que aprendem a servir como Jesus, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos homens a quem a vida mais provou, pelos que carregam a cruz de Cristo, pelos que aceitam o sofrimento redentor, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que se adeiram de Jesus, trono da graça, pelos que recebem assiduamente o seu perdão e comungam o seu corpo e o seu sangue, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, pelos que serenamente ainda o esperam e por todos os que morrem sem esperança, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela nossa banda, pelos músicos, maestros, dirigentes, associados, amigos, para que toquem com o respectivo instrumento musical, sim, mas que sintam o que tocam com o coração, oremos ao Senhor. Para que todos aqueles que já partiram para o Pai, que têm coração de mãe e que fizeram parte desta banda filarmónica, para que estejam junto de Deus a pedir por todos nós. Oremos. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos e concede-nos tudo aquilo que for melhor para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar? Recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos nesta festa da banda alvarense e desta Eucaristia deste dia do Senhor. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra de salvação e participar no Pão da Vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta igreja que está aqui, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, de toda a igreja que está em comunhão connosco através das tecnologias, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas, todos os voluntários que fazem o bem sem olhar a quem. Lembrai-vos também de todos aqueles que queremos recordar e que fizeram parte, direta ou indiretamente, desta banda filarmónica, banda albarense, músicos, dirigentes e amigos, alguns dos quais ainda há relativamente pouco tempo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia também de cada um de nós que aqui está, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ah, é cantado? Então força. Ah, não é o Cordeiro, não. Antes do Cordeiro, nós vamos chegar a outra coisa. Sabem qual é? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Dê assim. Cristo. 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 Corpo de Cristo. Cristo. Cristo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Imaculada Conceição, Senhora de Casal de Álvaro. Santa Maria, Senhora da Piedade, da Piedade. Santa Maria, Senhora da Assunção, Nossa Padroeira. São José Operário. Santo André. São Pedro. São Miguel. Santo Adrião. Santa Maria, Senhora do Acolhimento do Arciprestado de Águeda. Santa Maria, Senhora de Fátima. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentar-vos um bocadinho, por favor. Daqui a pouco tenho missa em Ois, daqui também, depois às 11h30 em Travassou, depois temos a Assembleia Diocesana Sinodal, em que vão estar representadas todas as paróquias com um ou dois delegados paroquiais. As paróquias de Travassou, de Ois da Ribeira e de Espinhel também irão estar. Depois falaremos melhor sobre isso. A Assembleia, em princípio, também terá transmissão em direto, que também procuraremos fazê-lo através do perfil do Facebook e também da página do Facebook. Dizer-vos que amanhã, segunda-feira, temos um funeral aqui de uma senhora que mora aqui ou morava em Espinhel, que estava aqui de facto a ver qual era. Idalina Estima Simões, com 86 anos. Amanhã será o funeral já em moldes normais, porque os funerais, como sabem, durante este tempo, por causa da pandemia, fizeram-se de uma maneira anormal, e o normal vai também começar a ser feito. Portanto, com este funeral às 4 horas. Dizer-vos também que na quinta-feira teremos, é o dia em que eu costumo atender, das 5 às 7, e depois também dizer que no sábado teremos também aqui a Eucaristia e também um batismo. Às 5 horas tenho em Travassou e às 7h30 tenho em Paradela. E de hoje a 8 dias também temos outro batismo. Temos ainda às 10h15 missa em Ois da Ribeira, às 11h30 missa em Travassou. E para já um bocado isso. Dizer se calhar que, apesar de vir com alguma distância ainda, mas é relativa, eu ainda não pensei muito bem. De qualquer dos modos, eu penso que nós poderemos fazer as cerimónias dos fiéis defuntos. No domingo estou a pensar fazer à tardinha em Paradela, no domingo 31 de outubro. Estou a pensar fazer realmente em Paradela, e depois no dia 1, estou a pensar fazer às 10, como é costume, no cemitério que serve Casal de Álvaro, Oronha e Casainho. Portanto, nesse cemitério, às 10 horas, tal como é costume, no dia de Todos os Santos, no dia 1, que é uma segunda-feira, mas que é feriado, por ser o dia 1. Depois, aqui também, tal como é costume, à mesma hora,
por volta de 11h30, penso eu, mas depois no domingo vou retificar-me se for caso disso. E depois tenho também em Os da Ribeira e em Travassou. E estava a pensar fazer na Piedade no dia 2, que é o dia de Fiéis Defuntos. Portanto, com Eucaristia e depois com a ida ao cemitério. Depois, quanto às horas e tudo mais, iremos de facto ver isso no próximo fim de semana. Pronto, era um bocadinho isto. Muitas felicidades, muitos parabéns. Está certo? Está certo, ó Sr. Maestro? Acho que é a primeira vez que a gente tem esta... Não é? Não, desculpe. Isto parece mal estar a perguntar isto em público. De onde é que é mesmo natural? Sim. Sim. Quinta do Picado. Isto é uma grande terra, homem. Muito bem. Seja bem-vindo. As portas estão abertas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Sim, avancemos. Bendigamos ao Senhor.